Sejam bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast do Matemática Rui. Acabou que, quando eu resolvi lançar o podcast, algumas pessoas vieram falar comigo no direct, por mensagem e até link do WhatsApp, só que eu não esperava. E uma dessas pessoas me chamou muita atenção, não é um conhecido meu, na verdade tá longe disso, nem no Brasil ele mora. Então, eu trouxe hoje para falar um pouco aqui no podcast com o tema como é estudar fora do Brasil, principalmente como é estudar matemática fora do Brasil, e eu vou deixar ele se apresentar. E aí, pessoal, é um prazer estar falando com vocês hoje. Espero que vocês curtam o papo. Meu nome é Igor, não sei se você veio pelo meu perfil, se sim você já me conhece, mas se você veio pelo perfil do Rui, muito prazer em conhecer vocês. Como o Rui falou, eu estudo aqui no Canadá, estudo há algum tempo e eu acho que eu quero com esse papo hoje para a gente é compartilhar um pouco das ideias, de como foi esse processo todo e quem sabe um dia um de vocês possa ser meu colega de estudos aqui também. Ou um aluno, quem sabe. Pode ser, com certeza. Cara, a primeira pergunta já vai ser, acho que a minha principal curiosidade, porque vai bater até inveja quando começar a falar, mas eu quero saber como é estudar fora do Brasil. Um, é, definitivamente é algo bem diferente. Acho que no Brasil, dependendo da universidade onde você estuda, você está acostumado com uma grade curricularzinha pronta já, você tem que seguir alguns passos e você chega no final, você apresenta seu TCC, você tem um prazo e tal para fazer isso. Fora do Brasil, especialmente aqui no Canadá, as coisas são um pouco mais diferentes. Existe um pouco mais de flexibilidade. Então, você, por exemplo, falando dos alunos da graduação, existem alunos que fazem a mesma graduação, mas uns deles são especialistas em álgebra, outros são em equações diferenciais. Sei que grandes universidades no Brasil têm o mesmo esquema, mas para mim, eu acho que isso foi muito diferente, sabe? E eu acho que uma coisa que definitivamente foi muito estranha é que os alunos de graduação, eles são os mais inteligentes que você poderia esperar conhecer na sua vida, mais do que os alunos de pós-graduação. Então, eu conheci alunos de graduação que terminaram a graduação e foram estudar, tipo, no MIT ou em Oxford, e eu ficava assim, uau, o Só coisa máximo que eu... fraca. Só coisa fraca. E o máximo que eu consegui foi chegar aqui. Então, eu acho que você conhecer pessoas assim que têm uma mentalidade extremamente avançada, por causa do a gente tem que levar em consideração que a vida deles é um pouco mais fácil do que a nossa no Brasil, né? Então, mas eu acho que estudar fora do Brasil é você lidar com culturas e com pessoas e com formas de pensamento que você não esperava encontrar nunca na sua vida. E adaptar a isso talvez seja a parte mais difícil ainda, sabe? Isso tudo que você falou, é, acho que já dá para ter uma ideia do que, principalmente em relação à cultura, porque aqui no Brasil, a maioria das pessoas que esperam fazer uma boa graduação vão para uma universidade que, no caso, é pública, seria uma universidade federal. E eu sei que você é formado no Universidade Federal, então existe universidade federal aí fora, por exemplo, aí no Canadá? Ah, o sistema aqui é um pouquinho diferente, né? A universidade que eu estudo, ela também é considerada pública. Ela não é considerada universidade privada, porém ela é paga. Então você não existe universidade gratuita. Existe uma coisinha chamada community colleges, que é como se fosse uma coisa, vamos lá, fazendo uma comparação bem grosseira, é como se fosse mais ou menos Senac e Senai no Tô Brasil, entendendo. mas um nível um pouco maior. Então esses são realmente gratuitos, mas as universidades, de modo geral, todas são pagas. E assim, eu acho que se eu fosse comparar com as universidades federais, cada estado no Brasil tem a sua federal, né? Aqui também, cada província tem a sua universidade da província. No caso, eu moro na Colômbia Britânica, que fica aqui no lado oeste do país, perto da Califórnia, Seattle.
E eu estudo na Universidade da Colômbia Britânica, mesmo nome da província, assim como quando eu estava no Pará, eu estudava na Universidade Federal do Pará. Então, existe essa semelhança, mas eu acho que... E o tamanho também. As universidades provinciais, elas são as maiores, elas são as mais importantes e tal. Então, existe essa semelhança, mas quando eu converso com alguns amigos e falo que eu fiz a minha graduação no Brasil de graça, eles ficam assim, por que você veio para cá se você estudava de graça? Acho E que precisa contar um pouco para eles por quê. é Dá para difícil gastar, explicar. dá para gastar Difícil, um tempo explicando por quê. difícil você chegar para eles e falar assim, olha, não é de graça, é a melhor, mas não sei, alguma coisa, sabe, assim, parece que falta alguma coisa. Um pouco de, embora seja de graça, a gente tem a sensação de que falta investimento, está sempre faltando alguma coisa. A questão de ser de graça obviamente é a melhor parte, mas a ideia do sistema todo em torno daquilo e do mercado que te espera lá fora, no caso, quando você sai da universidade, é diferente. Aí, quando você tá no exterior. Uma pergunta que eu tenho, que vem na minha cabeça agora, é o seguinte: você é licenciado, certo? Uhum. Como é a divisão aí em relação à graduação? Existe licenciado e bacharelado em matemática? Ou é só uma coisa Não, só? não existe. Inclusive, essa foi uma das minhas dificuldades na hora de aplicar, era dizer que eu era licenciado e o que isso queria dizer, sabe? Porque aqui existe o curso de bacharelado em matemática. E aí existem, geralmente quando você entra na faculdade, você não entra num curso, você entra realmente numa faculdade. Então você pode fazer, por exemplo, faculdade de ciências, ou faculdade de ciências sociais, ou faculdade de business, ou artes. E aí, quando você tá lá dentro, você escolhe um major e você escolhe um minor. O major seria, tipo, a tua especialização, por exemplo, matemática ou física, se você estivesse fazendo science, por exemplo. E você escolhe um minor, que seria uma meio que um mini curso dentro da sua especialização, sabe? Tô Então, entendendo. para quem faz licenciatura em matemática no Brasil, se viesse para cá, era como se tivesse feito uma faculdade de ciências, um major em matemática e um minor em ensino, entendeu? Docência, entendi. Entendi. Isso. Outra coisa que mexe as coisas aqui no Brasil, como tem como destoa, né? Um curso é licenciatura e outro curso é de bacharelado. Eu falei no segundo podcast exatamente sobre. Aqui no Brasil, quando você se forma em bacharelado, você não é ninguém. Porque você não pode fazer concurso para ser professor de uma instituição municipal, estadual, em relação a ensino básico. E você não pode fazer numa instituição federal para ser professor universitário, porque você não é um mestre, nem muito menos um doutor. E como é a questão da área de trabalho de uma pessoa que faz bacharel em matemática? Quem sabe eu não pego um avião e vou por aí para ver se eu arrumo um emprego. Excelente, excelente observação. Aqui, um dos fatores, e inclusive isso bate de volta na questão da universidade que você paga. A universidade é paga, mas ela é financiada por empresas muito grandes aqui, entendeu? Então, por exemplo, a universidade que eu estudo, ela tem, como é que eu esqueci a palavra? Tipo, ela tem, eu só lembro a palavra em inglês. Pode Ela falar, ela tem tradutor em casa. é meio como se ela tivesse algumas ações de outras empresas. Então, por exemplo, a empresa de transporte aqui da província, a universidade é dona de parte da empresa de transportes, entendeu? A Entendi. universidade também é dona de parte de uma empresa de cursos técnicos. E existe muito investimento na universidade. Então, empresas como Microsoft, Apple, Google, todas elas têm um investimento na universidade, que é tipo, olha, eu vou te pagar esse tanto aqui, formam os alunos aí, mas os que estão se formando manda para cá para fazer estágio, entendeu? Então, por isso que a universidade acaba sendo tão grande e é isso que às vezes é difícil, o que eu tento explicar para os amigos aqui é que a universidade no Brasil ela não é financiada por empresas e muitas empresas não estão interessadas em financiar a universidade no Brasil. Por isso que é tão difícil para a gente conseguir um emprego. Para quem faz, voltando para sua pergunta agora, para quem faz bacharelado em matemática aqui, é fácil para eles conseguir um emprego, especialmente se eles fizeram matemática aplicada, porque eles chegam numa empresa como Microsoft, por exemplo, ou um amigo meu recentemente conseguiu um emprego na EA Games.
e eles falam assim, olha, eu estudei matemática aplicada. E aí você chega lá, você tem pessoas que fizeram física, você tem pessoas que estudaram, sei lá, economia, coisas assim. Então, eles sabem muito bem o que que você estudou quando você fez um bacharelado em matemática. Eu sinto que no Brasil existe um pouco de desconhecimento. Tipo, você estudou matemática, mas e aí, o que que você aprendeu? A resolver a questão do Enem? O que que você sabe, entendeu? Aqui não, aqui a galera sabe realmente o que que você fez na universidade e sabe o quanto que é valioso uma pessoa que faz, por exemplo, matemática aplicada. Embora eu não faça, eu respeito muito. A pessoa que faz matemática aplicada é um excelente analista de dados e consegue resolver problemas de qualquer tipo. Então, ter uma pessoa dessa na tua empresa, independente do cargo, é uma coisa assim muito boa. Então, dificilmente, muito dificilmente você encontra pessoas que fizeram bacharelado em matemática ou em física que estão desempregados. E bancos, então, meu Deus, bancos é guerra por quem se forma em ciências de maneira geral. Muito parecido com aqui no Brasil. Nossa. Você já falou, né? Mas conta um pouco pra gente da sua trajetória em relação à sua graduação aqui no Brasil. Ah, sim, com certeza. Eu fiz graduação no Brasil em matemática na Universidade Federal do Pará. Só que, não sei o quão bem você está familiarizado com a geografia do Pará, mas a capital do Pará é Belém, e lá tem o campus principal. E eu fiz numa cidade vizinha, num campus menor, chamado Castanhal, a minha cidade natal. E eu escolhi fazer no campus da minha cidade porque o ônibus passava bem na frente da minha casa, então, tipo, não tinha que andar 1 hora até chegar na universidade. Então, essa foi a minha escolha. E aí eu estudei, fiz licenciatura lá por 4 anos, de 2015 até 2018, final de 2018, início de 2019. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade muito boas de fazer 2 projetos de iniciação científica, então isso me ajudou muito para estudar aqui fora. Eu tive a oportunidade, e eu acho que essa oportunidade foi decisiva. Assim, oportunidade entre aspas, eu briguei muito por ela, sabe? Que na capital, em Belém, tem o programa de pós-graduação em matemática. E aí eles oferecem no mês de janeiro um curso de verão em análise real. Eu fiz esse curso de verão 3 vezes. Então, tipo, dos 4 anos da minha graduação, 3 anos eu fiz o curso de verão. E aí quando Tô no foi... meu tô no só um negócio aqui, eu tô no meu segundo, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Então, quando eu estava no meu segundo, aconteceu uma coisa muito interessante, foi que a minha professora de iniciação científica, ela falou com a secretaria do programa e falou, deixa ele fazer a prova do mestrado. E aí eles deixaram, e eu fiz a prova e passei. E aí eles falaram, bom, você não terminou a graduação, então você não pode entrar no programa, mas você pode fazer as disciplinas daqui do programa. Então, meu último ano de graduação foi a graduação na minha cidade e o primeiro ano do mestrado na capital. E eu tive que fazer de novo o verão, por isso eu fiz a terceira vez, que eles queriam quando eu terminei a graduação, eles queriam uma comprovação de que eu realmente sabia, eu tive que fazer pela terceira vez. Graças a Deus deu tudo certo, passei de novo. Mas acho que essa oportunidade de fazer o primeiro ano do mestrado no Brasil foi decisiva para mim, porque eu pude estudar disciplinas um pouco mais elevadas, como tipo, análise real, ou análise real não, perdão, análise Análise funcional. funcional. Isso. E aí isso foi muito bom para mim, para estudar aqui. Eu não sabia na época que, na verdade, esse era um dos requisitos mínimos para fazer mestrado aqui, porque aqui a análise funcional é ofertada no último ano da graduação, junto com teoria da medida, junto com topologia geral. E Meu aí, amigo, por isso que eu te falo, os alunos da graduação aqui, eles são caras, eu assim, não tô imaginando. fenomenais. Porque aqui, esse negócio de iniciação científica que você falou é muito bom, porque a iniciação científica numa Universidade Federal é onde você tem a oportunidade de estudar assuntos que não estão na sua grade da graduação. Você vai estudar uma coisa lá do mestrado, lá do doutorado, e os caras aí, na tabelinha deles está lá, análise Isso, funcional, teoria da é isso mesmo. medida. Isso Realmente, mesmo. eles são diferenciados. Abrindo um parênteses no que você falou, quando você fez a prova de mestrado e você passou e não poder pagar, eu estava lendo uma reportagem eu não lembro, acho que foi na PUC, que uma menina estava em casa, era home student, estava em casa e não tinha diploma no ensino médio. Fez o Enem, passou na PUC,
mas não podia começar o curso porque ela não tinha um diploma do ensino médio. Ou seja, até onde essa questão do certificado, né, do diploma mostra o que realmente você sabe. Porque você fez o curso de análise na reta 3 vezes. Eu tenho certeza que você nas 3 foi bem. Tanto é que passou na segunda na prova do mestrado, que deveria ser uma prova de análise real, eu Uhum. acredito que seja. Passou, mas mesmo assim, cara, você não pode. Por que você não pode? Porque você não acabou a graduação. Não, mas eu consegui, ó, tá aqui. Eu sou o inteligente suficiente, eu sei o assunto suficiente. Não, mas você não pode porque o pedaço de papel que você tem que ter para fazer não tá com você. Às vezes isso me irrita em relação a você construir um caminho, porque algumas pessoas acabam a graduação e não sabem o que estudaram lá. O pedaço de papel diz que, ó, passou e tá pronto para o mercado de trabalho, mas talvez ela não esteja. E o cara que nem terminou a graduação ainda, talvez já esteja, mas não pode ter a experiência porque ele não tem um pedaço de papel. Isso, Então, exatamente. Aí, como, assim, pode, pode seguir. como aí no Canadá vocês lidam em relação ao trabalho? Por exemplo, você está agora no mestrado, mas você já trabalha? Você já tem a área na própria universidade mesmo? Você já. Sim, sim, uma das coisas boas daqui é que, embora não tenha curso de licenciatura em matemática, você é treinado desde do mestrado para dar aula. Então, o que acontece? Você entrou no mestrado, eles oferecem um curso lá chamado Teaching alguma coisa, não lembro agora. Te dá poucos créditos, é mais para quem está interessado mesmo, você faz esse curso, e aí nesse curso você meio que ganha um ok para caso eles precisem de alguém para dar aula, eles te chamam. Então, muitos Isso, amigos isso meus na própria universidade, para dar aula na na própria própria universidade. universidade, isso. E aí você, por exemplo, tem muitos amigos meus que estão no doutorado agora e já, tipo, a tese já está encaminhada, já terminaram os créditos, aí eles ficam só dando aula. Dão aula de cálculo 1, dão aula de álgebra linear, dão aula de programação linear. E eu acho isso muito bom porque o nosso curso de licenciatura, com todos os seus devidos méritos e respeitos, às vezes falta um pouco da prática. Pelo menos assim, talvez nem todo mundo concorde comigo, mas em particular eu falo do meu curso, sabe? Eu senti um pouco assim de falta de prática mesmo. Tive os estágios, mas foi um negócio assim meio torto, sabe? Então aqui eu acho melhor porque você tem esse contato desde do mestrado, do doutorado, e depende de você. Se você não quiser dar aula, você não dá. Se você quiser, você vai lá com eles e chega e fala, olha, eu quero dar aula. A gente também, tipo, corrige provas, também corrige deveres de casa dos alunos. A gente tem um lugarzinho dentro do prédio de matemática chamado Math Learning Center, que todos os alunos de graduação de física, engenharia, matemática vão para lá e ficam fazendo o dever de casa deles lá. E se eles tiverem alguma dúvida, eles levantam a mão e tem uns 3 ou 4 alunos de pós lá para ajudar. Então a gente dedica mais ou menos tipo, mais 5 horas por semana para ficar nesse. Isso na época antes da pandemia, né? Hoje em dia é tudo online. Mas tem. Então essas coisas, essas pequenas coisas assim que eu acho que substituem bem melhor o meu estágio que eu fiz na graduação. Eu acho que é um E, pouco mais prático. e interessante isso que você levantou de poder dar aula na própria universidade, porque isso tira a carga horária do professor, ou seja, ele diminui o tempo dele que ele tem que estar lá corrigindo as provas de sei lá quantos alunos, de dar aula de cálculo 1, e ele pode se dedicar à pesquisa. Ele pode se dedicar a, sei lá, a dar uma cadeira lá mais para frente, lá do doutorado, lá do mestrado, que ele não teria tempo ou estaria se sobrecarregando, como acontece aqui no Brasil, para Isso. para e tem mais, não só favorece ao professor em relação da carga horária, como favorece a você que tá seguindo esse caminho para ser um professor de universidade. Então, eu acho que é uma ideia que casa muito bem. Eu acho que seria uma excelente ideia realmente para acontecer no Brasil. Assim, quando você recebe bolsa no Brasil, um dos pré-requisitos é que você não pode trabalhar, né? Um dos motivos pelos quais o estágio que a gente faz no Brasil, ele é um estágio obrigatório não remunerado. Então, Correto. tem todas essas condições para
para manter você seguro de que você vai receber sua bolsa e você não tem carteira assinada e tudo mais. Só uma dúvida aqui, já que você falou de bolsa. Quanto era a bolsa da tua iniciação científica? Pra gente ver se é igual. A bolsa da iniciação Na época. científica, R$ 400. R$ 400, pronto. Ainda é a mesma, né? Isso vai ser muito bom. Não, mas não é a mesma, não. Eu tava falando com meu pai que se formou, acho que em 91, 92, e a gente tava conversando, foi a primeira vez que eu ganhei uma bolsa, super feliz e tal. Aí ele foi e perguntou quanto era. Ele disse, meu Deus, ainda é a mesma. Aí eu não acreditei não, ou seja, acontece de tudo, mas continua sendo o mesmo valor. E tá, isso nem é um problema maior, porque a gente é estudante, beleza, a gente não exige trabalhar, mas quando você olha se é tão pequena a bolsa do iniciação científica de um projeto desse de extensão, você espera que sejam maiores as de mestrado e doutorado, ou seja, estão poupando dinheiro para dar para quem realmente importa, um cara que está lá, um Uhum. mestrando, um doutorando, mas não. Acho que a bolsa de mestrado aqui no Brasil não chega a R$ 1.500, ou é por aí, é 1.400, 1.600. Eu acho que é 1.500, que eu lembro é mil e Pronto, quinhentos. pronto, olha aí. E a de doutorado, eu não vou falar com certeza, mas também não é isso tudo. Para um cara que tem que passar 4 anos da vida dele se dedicando a aulas, a pesquisa, para montar uma ideia nova, porque é isso que você faz no doutorado, se você não tiver uma base financeira boa, é uma coisa que é complicada. Eu acho que pós-graduação no Brasil não é para quem não se preparou para isso anteriormente, sabe? Eu, pelo menos, trabalhei durante a minha graduação todinha, então eu não tive esse privilégio de ser estudante em tempo integral. Eu saía da faculdade e ia dar aula, e durante os 4 anos da graduação eu fiz isso. E eu acho que um dos dias mais felizes foi quando eu recebi a bolsa do mestrado pela primeira vez e sabia que eu não precisaria mais trabalhar. Mas aí você olha e vê que no fritar dos ovos aquilo não paga as suas despesas. Por exemplo, eu tinha que dirigir 60 quilômetros de ida e 60 quilômetros de volta, 3 ou 4 vezes por semana para chegar no meu programa de pós-graduação. Ainda bem que eu tinha um amigo meu para rachar a gasolina comigo e a gente dava conta de participar do programa. E os 1.500, claro, não eram suficientes. E pelo menos assim, eu imagino que uma pessoa que mora sozinha e tem que fazer as compras do mês, não, eu acho que não tem como. Assim, faz um tempo que eu tô no Brasil, mas faz um tempo que eu não tô no Brasil, mas Sorte que sua. eu lembre, que eu lembre não era o suficiente, não. Não, eu não moro sozinho, mas acredito que não seja também. Outra coisa que eu tava em dúvida, porque eu parei de acompanhar muita notícia, né, para não ficar triste, mas eu sempre acompanho os números de vacinados pelo mundo, Uhum. para, sei lá, dar uma alegria no meu coração aí. Aí, em relação à pandemia no Canadá, como tá o ensino? É remoto, híbrido, presencial já voltou? Como é que tá? O ensino aqui, eu achei que eles se adaptaram bem rápido. A universidade fechou em março de 2020. A gente recebeu um e-mailzinho lá dizendo que no dia seguinte a gente não precisava mais ir. E aí, eu acho que foi questão de uma semana. A universidade já tinha comprado o software, já tinha dado as assinaturas profissionais para todos os professores e até para nós, alunos que temos que dar tutoria. Estava todo mundo resolvido em questão de uma semana e as aulas estavam de volta. E aí a gente terminou o semestre de 2020, aí teve o verão, a universidade teve um pouco mais de tempo para se restabelecer, aí o verão é mais ou menos entre maio e agosto, aí as aulas retornam em setembro. E aí foi tudo tranquilo, cara. Até porque as pessoas aqui, elas têm um pouco mais de poder aquisitivo, então elas têm uma boa conexão com a internet, elas têm um bom computador e tal, tudo mais. Tem essa questão, né? E a universidade proveu, por exemplo, tablets e as canetinhas para gente que é aluno da pós para ficar dando tutoria para os alunos de graduação. Então, assim, a universidade, devido a ela ter muito financiamento, foi fácil para ela fazer essas mudanças. Eu acho que seria algo um pouco mais complicado para uma universidade no Brasil, como mesmo que seja uma universidade de grande porte, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil essa transição. Mas, de acordo com as últimas notícias, a gente está no verão agora, né, de novo. E aí, quando começar as aulas em setembro, já pretendem voltar para as aulas pessoalmente. Até porque
praticamente todas as faixas etárias já foram vacinadas aqui. Se eu não me engano, agora eles estão vacinando 18 a 20 anos, algo assim. Então, tu já tomou a vacina? Ainda não, eu ainda não me registrei para tomar a vacina, porque aqui na cidade que eu moro acabou bem rápido, então você tem que Entendi. ir numa farmacinha e dizer que quer tomar a vacina e tal. Mas a minha esposa já tomou, então isso me deixou um pouco mais tranquilo. E eu também não estou saindo de casa, mas eu definitivamente vou providenciar isso. Mas pelo fato da idade dos alunos, assim, que é entre 16 e 24 anos, já está todo mundo vacinado, ou Então, pelo menos dentro da faixa etária, eles já querem voltar com as aulas pessoalmente. falando agora desse modelo que a gente já comentou tanto aí, canadense, em relação ao ensino, se tu pudesse pegar uma característica da educação do Canadá, por exemplo, sei lá, tu quisesse pegar, trazer a verba que as universidades ganham aí, a forma que eles ensinam, ou ou a relação que a sociedade tem com a ciência, para com a ciência, essa ideia de que é sempre importante formar bons profissionais para que, enfim, educação em primeiro lugar. Se você pudesse pegar só uma característica, tem que ser o dinheiro, ou a visão de cultura, só uma característica do Canadá para trazer para cá. Escolha bem, por favor. Vai que Eu tu acho, consiga. acho que eu já tive bom tempo para pensar nessa pergunta e definitivamente eu acho que eu iria investir ou pegaria a mentalidade de tirar a carga horária de trabalho burocrático dos professores. Eu acho que isso aqui é uma coisa que é maravilhosa, porque, como eu te falei, quem corrige prova de aluno somos nós, alunos de pós-graduação. Quem corrige dever de casa somos nós. Quem passa a prova também somos nós. É a gente que vai lá para a sala, distribui e tal, fica observando eles. A gente que dá tutoria para eles quando eles têm dúvida. Então, o trabalho do professor é só ir para a sala de aula, dar a aula dele e voltar para o escritório dele de volta para a pesquisa, entendeu? E os professores aqui, dependendo do cargo deles, eles não dão aula para níveis iniciais. Quem dá aula de cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, são os alunos de doutorado. Os professores daqui, eles dão aula de análise funcional, equações diferenciais parciais, umas coisas assim um pouco mais elevadas, que exigem um pouco mais de afinidade com o assunto, alguém mais da área, entendeu? Então, isso é muito bom. Inclusive, eu conheci professores que já me disseram que trabalham na universidade e disseram: olha, eu não dou uma aula para graduação há mais ou menos uns 10 anos. Porque toda vez que me colocam para dar uma aula na graduação, eu escolho algum aluno de doutorado ou de pós-doutorado e coloco ele para dar aula, porque ele vai aprender mais do que eu se eu fosse dar aula. E aí eles ficam dando aula só para o doutorado, só fazendo pesquisa. Então eu acho que essa mentalidade de tirar um pouco da burocracia dos professores e distribuir para os alunos como uma forma de treinar os alunos para aquele ambiente, eu acho que essa definitivamente seria uma coisa que ficaria muito feliz de ver no Brasil. E quem sabe até se a universidade conseguisse alocar os seus próprios recursos para esses alunos, dar um aumento na bolsa. Tipo, tu ter aquela base ali da bolsa do governo, mas ter um incentivo também para te fazer algumas tarefas na universidade, eu acho que seria uma boa. Não sei se todo aluno de pós-graduação ia concordar comigo, mas pelo que eu vi aqui até agora funcionou muito bem, talvez funcionou até melhor do que como funciona no Brasil. E tem que pensar também que não seria um negócio obrigado, né? A universidade não obrigaria você a ter que fazer isso. Não, cara, tu escolhe. Tu quer ganhar mais? Tu quer ter experiência? Tu quer ser bem recomendado? Então, olha aqui, tá aqui a chance. Você Uhum. faz se você quiser. A ideia tá aí só para ser usada. Agora uma pergunta aqui polêmica, ainda não entrando no quadro matemática nessa conta, mas a pergunta é minha mesmo. Uhum. Eu acho que eu já sei a resposta pelo que a gente já conversou, mas matemática aplicada ou matemática pura? Ah, olha, eu sou da matemática pura, mas ultimamente eu tenho flertado com a matemática aplicada seriamente. Sempre, sempre andando numa corda bamba. Sempre andando numa corda bamba, porque assim, eu foquei em matemática pura por muito tempo, e por matemática pura eu me refiro a equações diferenciais parciais, que eu sei que são objeto da matemática aplicada, e eu sei que matemática pura, geralmente as pessoas pensam um pouco mais em álgebra, ou, sabe, esses assuntos que eu sei pouquíssimo. Mas assim, Topologia da vida. topologia, uma geometria diferencial.
Então, eu entendo que esses assuntos são assuntos da matemática pura, mas assim, eu sinto que desde da minha graduação eu fiquei mais para a área de provar resultados para equações diferenciais e coisas do tipo. E aí, desde que eu cheguei aqui, eu continuei trabalhando nessa área, mas eu sinto que a matemática aplicada, ela tem um caminho talvez um pouco mais brilhante do que a matemática pura. A matemática pura eu acho que se tornou um ramo muito difícil de pesquisar. Especialmente dependendo da área que você escolhe, pode ser uma tarefa muito difícil encontrar um problema, resolver um problema ou fazer. Assim, se você não tiver contatos com pessoas extremamente experientes que sabem quais são os problemas da área que precisam ser resolvidos, você dificilmente vai conseguir fazer algo de impacto. Enquanto que a matemática aplicada, eu acho ela um pouco mais convidativa para quem está entrando na área de pesquisa. Então, ultimamente eu tenho feito algumas coisas de matemática aplicada, tentando entrar um pouco mais nessa área, mas nem sempre com êxito, né? É difícil você... Tentativa e erro, o importante é tentativa e erro. Já que a gente tá falando aqui das coisas que você gosta em relação a não gosto na matemática, eu lembro que eu pedi para você mandar uma descriçãozinha, né, para eu adicionar no podcast, mas agora eu quero que você me explique. Imagina que eu nunca vi matemática na minha vida, que você me explique qual sua área de atuação. Na verdade, o que é que você está estudando no mestrado? Tipo isso. Sim, o que eu estudo no mestrado se chama cálculo das variações. É uma disciplina simples, mas eu nunca vi ela ofertada no Brasil. Isso que eu acho uma coisa muito curiosa. Mas é uma disciplina que você só precisaria de equações ordinárias para estudar ela. É o único pré-requisito. Talvez em alguma universidade alguém conheça, mas na minha universidade eu não lembro. Enfim. Só abrindo um parênteses aqui, na minha a gente não tem com esse nome, mas existe uma disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada, que ela dá tipo, olha, é assim e só. Uhum. Mas pode seguir. Dá só um panoramazinho. Então, no cálculo das variações, a gente está interessado em resolver problemas de minimização e problemas de maximização. Um pouco diferente da programação linear, porque agora a estrutura das coisas são todas contínuas. Então, basicamente o que você faz é um problema de minimização, e aí a esse problema de minimização você associa uma equação diferencial chamada equação de Euler-Lagrange, e aí você mostra que as soluções dessa equação diferencial, elas também resolvem o problema de minimização. Dentro dessa área, eu pesquiso um problema particular chamado problema de Monge-Kantorowicz, que foi formulado lá mais ou menos em 1700, e aí formulado pelo Gaspar Monge, e aí a ideia dele era muito simples. Você tem como a gente chama no Brasil, um aterro aqui, uma montanha de areia, e aí você quer transportar essa montanha de areia para encher um buraco. Você tem um buraco no chão e você vai usar a areia para encher o buraco. E aí a pergunta é, suponha que você paga um custo para mover cada partícula de areia de um ponto para o outro. Por exemplo, o quanto você vai ter que andar pode ser considerado um custo. E aí a pergunta é, qual é a maneira ideal de transportar toda essa areia para esse buraco de modo que você minimize o seu custo total, ou seja, você não canse tanto, não ande tanto. E aí, claro, esse é só um exemplo, os problemas que a gente lida, eles são um pouco mais gerais e a gente realmente não está interessado na pilha de areia. Isso aí é só o chamativo, só o chamativo. É só um exemplo mesmo. E aí essa teoria se chama, como eu falei, teoria do transporte, justamente porque você está preocupado em encontrar medidas. Para quem já fez teoria da medida, o transporte seria como se fosse uma medida que você tenta dizer, olha, a medida que vai medir a densidade do transporte é dada por isso aqui. Então, essa é o que eu tenho trabalhado no mestrado ultimamente. E eu já percebi que existem algumas teses, acho que foi na USP que eu vi, alguém já fez um trabalho relacionado a isso. E o que eu acho mais interessante é que é uma teoria que tem extrema aplicação assim, em outras ciências. Por exemplo, recentemente teve um pesquisador chamado Jeff, acho que é o nome dele, Jeff Schibinger, e ele mostrou que, sabe quando você tem as células tronco no embriãozinho, e aí elas vão decidindo se elas vão se tornar uma célula cardíaca ou uma célula pulmonar? Ele deu saudade, ensino médio agora. Muita saudade. E aí ele mostrou que a maneira como essas células escolhem o que ela vai ser
segue um problema que é formulado pelo problema de Monge-Kantorowicz, né, o problema do transporte. Ou seja, essa teoria ela tem aplicações em biologia, ela tem aplicações, né, em meteorologia, e aí por isso que eu estou ultimamente indo um pouco mais para a área de matemática aplicada, porque eu tenho visto um pouco mais de frutos nessa área do que na matemática pura, especificamente nesse problema que eu estou trabalhando agora. Não, não é querendo puxar o saco da matemática, não, mas toda vez que eu tô conversando sobre matemática, eu sempre lembro de um meme que é um cara bem alto numa cadeira sentado, que tem o nome Math nele, que é matemática, e várias pessoas ajoelhadas com o nome biologia, as ciências sociais, química, física, não é querendo puxar o saco, mas é por aí. Ainda bem que quem ouve esse podcast é Margarida da Matemática Aí e eu não. atrás dele tá um filósofo assim supremo. É por aí, é por aí. Agora, eu tô perguntando aqui só coisas que eu gostaria de saber, mas eu acredito que todo mundo gostaria de saber. Baseado na sua experiência, quais passos, se eu quisesse estudar no Canadá agora, quais passos eu deveria seguir para tornar isso real? Vou pegar o seu Ah, exemplo. ok. Eu acho que, assim, vamos supor que você está na graduação, então, né? Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o que é que você faz de melhor na graduação. Não necessariamente o que você mais gosta, mas, assim, se você fez uma IC e essa IC foi em matemática aplicada ou foi em alguma coisa envolvendo programação, define para onde é que o teu currículo te leva melhor, sabe? Eu, por exemplo, na graduação amava álgebra, mas aí acabei indo para equações diferenciais, porque os meus 2 projetos de IC foram nessa área. Porque todo mundo sabe que álgebra é um saco. Pode continuar. Eu fiz uma disciplina de álgebra aqui e realmente foi uma das mais entediantes. Enfim, amigos algebristas, por Não se favor, irritem. não se irritem. E aí, tá, você já definiu mais ou menos qual é a área que você tem melhor experiência e tal. Você vai entrar no site das universidades do país que você quer estudar, procura quais são as boas universidades e quais são as universidades medianas, as universidades excelentes. Vai lá na aba que diz People, procura lá todos os professores, começa a descobrir quem é o professor que faz a mesma coisa ou muito parecido com o que você faz aqui. E aí você manda um e-mail. Diz, oi, tudo bem? Me chamo fulaninho, trabalho nessa área aqui no Brasil, vi que sua pesquisa também é nessa área, gostaria muito de trabalhar com você no futuro, estou planejando aplicar para a universidade, e aí, se ele te responder, maravilhoso. Se ele não te responder, paciência, né? Eles também são muito ocupados. Vai pro próximo, vai pro próximo. Vai pro próximo. E aí atira para todos os lados, procura o professor. Se algum deles te responder e dizer assim, manda o teu currículo, manda algum artigo que tu fez e tal. E aí se algum deles te responder, provavelmente vai te dizer assim, vamos marcar uma reunião pelo Skype, vamos marcar uma reunião pelo Zoom, qualquer coisa. E aí você marca, se prepara todinho, bota a gravata, vai lá e fala pro cara o que que você já fez, o que que você quer, seu inglês está afiado e tal, ou dependendo do país que você queira ir. E aí, depois que você encontrou uma pessoa que tá ok em meio que, tipo assim, te deu mais ou menos uns 50-50 chance de ser teu orientador ou não, aí sim você parte para a aplicação para a universidade. Você vai ver quais documentos que você precisa, fazer todas as traduções que você precisa, vai fazer a prova de inglês de proficiência que precisa ser feita, ver quantos pontos você precisa tirar, faz essa prova, se prepara todinho e aí aplica para a universidade. E aí, por que eu digo que você tem que mandar e-mail para o professor primeiro? Porque quando a universidade recebe as aplicações, ela recebe ali uma caixa enorme de aplicações. E aí elas vão olhar, tipo, tem esse cara que é muito bom, chama ele. Tem esse cara que não se encaixa no perfil da universidade, não vai. Tem esse cara aqui lá do Brasil. Aí o teu orientador vai dizer, opa, esse cara aí já mandou e-mail para mim. Separa o file dele que eu vou dar uma olhada. E aí o teu file já vai para uma pilha diferente, entendeu? Então todo esse processo de você encontrar um orientador foi só para você aumentar um pouquinho as suas chances de entrar, porque aí você já tem um orientador, já tem uma pessoa ali que pode ser teu orientador e que vai advogar a teu favor, entendeu? Então aí, pra galera que tá interessada nisso aí, já fica a super dica, porque a primeira coisa que eu faria era mandar diretamente pra universidade. Essa parte aí, essa dica eu não tava ligado, não. Pode Pois é, continuar.
Foi um dos meus erros, na verdade, quando eu apliquei, mas deu tempo de corrigir a tempo, eu encontrei um professor que estava disposto a me orientar e tal, e aí deu tudo certo. Mas eu acho, aí depois o resto, cara, é só processos burocráticos. Aplica para a universidade, você vai receber sua carta de aceite, comemora muito, tal, some por uns dias, e aí depois é só aplicar para o visto, para vir morar no país, e aí seu visto jamais vai ser negado, porque você tem uma carta de aceite da universidade, então só faz tudo direitinho. Só um parênteses aqui, talvez se você for do brasileiro, talvez hoje você seja negado em qualquer país no mundo. Mas, mas Tem a esse, gente tem esse tem esse, detalhe. tem esse pequeno detalhe, né? Mas a gente tem a esperança de que, quem sabe, as coisas melhorem pro lado dos Quem, brasileiros. quem sabe? Quem sabe? E É, aí, depois é isso, é só processo burocrático e o último passo é pegar o avião, vir pra cá ser e feliz. ser feliz. Vou puxar aqui o quadro de despedida aqui do podcast. Então, taca ali a vinheta. Começando agora o quadro Matemática Não é Seu Conta, onde vocês mandam perguntas para mim no Instagram. E dessa vez, como eu estou convidado, eu vou seguir a dinâmica do último podcast. Eu vou pegar uma para mim e mandar outra para ele. Como eu estou com as perguntas, então eu escolho. Ele vai ficar refém aqui da minha vontade. Vamos lá. A primeira vai para o Igor. É do José Alencar. E ele pergunta: já pensou em desistir do curso? Do curso de mestrado, sim, eu acho que no primeiro semestre eu estava decidido a desistir do curso, porque foi extremamente complicado para mim, vindo de um contexto brasileiro e mudar para um contexto de alunos extremamente privilegiados e extremamente esforçados e inteligentes, com todos os méritos que eles têm. Então, quando eu terminei o primeiro semestre, eu tinha certeza que eu tinha reprovado em todas as disciplinas, então eu já estava decidido a desistir, mas graças a Deus as coisas deram certo, acabei não sendo tão reprovado quanto eu esperava, e depois disso deu tudo certo e eu fiquei muito, muito feliz, mas com certeza eu pensei em desistir várias vezes, já perdi até a conta. Essa aqui é da Charlene Maria. E ela pergunta: vejo várias postagens suas pela madrugada. Aqui tem um espaço, ela continua. Você sofre de insônia? Assim, é pelo, pelo contexto que a gente tá vivendo, minha casa ela é muito, vamos dizer, muito barulhenta, ela é muito viva durante o dia. Então tá sempre com gente dentro de casa, gente da minha família, tá? Não é gente de fora não, fazendo festa, é gente da minha família, mas tá sempre com pessoas, enfim, com vida. E eu prefiro o silêncio. Tanto é que vocês não sabem disso, mas eu gravo o podcast à noite, tarde da noite. Agora, por exemplo, são 11h40. Embora o Igor esteja no Canadá, aqui no Brasil são 11h40. Então, assim, a pandemia meio que me fez exigir essa diferença de fuso. Então, meu dia geralmente começa de tarde e termina de manhã e fica nisso. Não é saudável, não recomendo, tá? Às vezes, quando eu tô em semana de prova, eu tento ajeitar esse ciclo para ser saudável, tá? Mas, eu tenho um pouco de insônia assim, mas vai passar. Quando o Brasil ficar bem, eu vou ficar bem. Acho que todos os matemáticos têm insônia em algum grau, né? Com certeza, senão ele não é um bom matemático. Senão ele não é bom. Vamos para a próxima aqui. A próxima é da Érica Soares e vai para o Igor. Como a forma que somos ensinados na escola influencia na nossa escolha pela matemática. Isso aqui é boa. Realmente, eu tenho uma opinião muito forte sobre a matemática na escola. Explana, explana. E aí, eu acredito que o que se ensina, me perdoem, professores, me perdoem, o Ministério da Educação, Não, o mas eu, Ministério não precisa de perdão, não. mas eu acredito que o que você estuda na escola não é matemática. É um amontoado de engenharia, um pouco de economia, estatística, vários tópicos de várias áreas diferentes que definitivamente são úteis para a sua vida, dependendo do que você quer fazer. Mas aquilo que você estuda na escola não é matemática. Então, se você quer escolher matemática,
ou fazer licenciatura em matemática ou bacharelado baseado na sua experiência da escola, pense duas vezes. Não é a mesma coisa que você vai ver na graduação. E, em particular, eu considero a matemática da universidade muito mais interessante do que a matemática que eu estudei na escola. 10 mil vezes mais. Então, se você conhecer alguém que é matemático, como nós dois aqui, pergunte como é a graduação e cheque alguns livros para ver como funcionam as coisas, porque é bem diferente. Na verdade, eu acho que é completamente diferente. Pegando aqui a sua deixa, no podcast, no segundo episódio do podcast, no último podcast, o convidado falou exatamente a mesma coisa que você estava falando. Tá? Então, tá vendo? Não é invenção da nossa cabeça. Realmente é assim. A matemática que a gente vê no ensino médio não, não é a matemática que vocês que está pronta para ser apreciada. É uma matemática ali meio monstruosa. Ela acabou de acordar, ela não tá num dia bom. Ela vai, quando você toma um banho, dá um trato nela, ela vira matemática. Pelo menos uma matemática assim que vale, que dá gosto, sabe? Dá gosto. Talvez você não entenda de princípio a matemática da graduação, a matemática do mestrado, a matemática do doutorado. Mas é como o Igor falou, ele pensou que no começo ele ia reprovar em tudo. Mas acabou que ele tomou gosto pela coisa, era aquilo que ele era apaixonado. Então ele tá hoje no Canadá, tá feliz, então o resumo é, faça matemática e vá pro Canadá. A próxima pergunta é do José Alencar de novo. Quem respondeu? Foi tu? Foi eu agora? Já esqueci. Foi você. Então vai para mim. José Alencar de novo. Qual é o maior desafio do ensino remoto da disciplina de matemática nas escolas públicas? Nossa Senhora. Eu estava conversando uma manhã com meu orientador e ele tinha uma aluna de doutorado que estava lecionando em escola pública, interior de Alagoas. Então, ele me disse que a prefeitura não tinha recurso para abrir nem um classroom, nem uma sala de Meet para os alunos, e as aulas estavam sendo feitas via WhatsApp, tá? A prefeitura arrumou, conseguiu dar um chip para cada família da escola, então as aulas estavam feitas via WhatsApp, e juntamente com lições, com provas, era tudo por ali. Então, o maior problema não sei dizer, fica triste enumerar eles, mas talvez a falta de organização mesmo. Porque a verba existe, tá? Não é que o Brasil seja um país para a verba existe, mas a falta de comprometimento, de incentivar ou de achar o que é importante, né? Porque no meio de uma pandemia, o que é mais importante? Saúde. Tá um caos. Segunda coisa, talvez seja educação, tá? Porque se você educasse as pessoas, elas seriam conscientes. Só talvez, assim, é só uma ideia por baixo. E não acontece. Então é falta de comprometimento mesmo. Então talvez o maior problema seja como, como isso tudo surgiu em relação a 1500, lá quando a gente foi descoberto. Então é um problema que tá bem antigo. Eu vou pedir agora pro Igor se despedir animadamente, né? Porque eu abaixei o astral do programa, mas é que essa pergunta me pegou aqui. Mas, mas eu vou pedir para ele se despedir para a gente terminar mais um episódio. Foi um prazer, então, pessoal, estar com vocês aqui. Obrigado aí, Rui, do fundo do coração, pela oportunidade, cara. Acho que a sua ideia de fazer esse podcast foi uma ideia sensacional que nós matemáticos estávamos precisando de algo um pouco mais voltado para a gente. Falta um pouco desse incentivo e dessa motivação para fazer. Então, espero todo sucesso aí para o podcast. E para o pessoal que quiser saber mais sobre quem sou eu, tudo bem eu compartilhar a minha rede social? Faço a questão aqui, pode mandar aí. Pode me seguir lá, é Igor_SCI, tem o meu Instagram lá, você pode me seguir lá. Desculpa se eu não posto muito, é que às vezes eu fico muito ocupado com as outras coisas, mas se você mandar perguntas, vai ser um prazer enorme continuar essa conversa com vocês lá pelo Instagram. Eu queria agradecer primeiro o Igor, porque ele veio falar comigo, então se você tem interesse em participar, fica à vontade. Então primeiro eu quero agradecer ele por vir compartilhar aqui a experiência dele. Espero chamar ele mais vezes, porque
tem várias perguntas ainda em aberto. É só porque eu não quero ficar com o podcast de 2 horas, mas acredito que sim, se ele gostou, eu vou chamar ele de novo para fazer uma segunda parte. O Instagram dele vai estar aqui embaixo, se você está no Spotify, tá? É só clicar na descrição. E se estiver no YouTube, também na descrição vai estar o Instagram dele para você conhecer mais sobre ele. É isso, galera. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão no YouTube, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se vocês estão no Spotify, sigam o perfil. É isso. Valeu!